Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês nessa noite. Nosso último encontro, a nossa última pastoral, tratando do assunto o pecado de Adão no Éden. E graças a Deus, vencemos, chegamos até aqui para o nosso grandioso encerramento. E a nossa fé, a nossa esperança é que todo o ensino aplicado nos sirva como ferramenta para nós vivermos o nosso dia a dia. Sim? Bora lá! Como todo começo, vou ler o texto para vocês, hoje pela NVT novamente. Gênesis 3, do versículo 9 até o verso 11, até o versículo 12. Diz assim o texto, versículo 9: Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. E durante essa semana, desde segunda-feira, nós pudemos ver que quando Adão ele se recusa a assumir responsabilidade sobre o mal feito, sobre o seu erro, sobre o seu pecado, Adão mostra claramente o tipo de homem que ele era, qual era o caráter que ele desenvolveu. E nós falamos que ele era um homem antiético, a atitude dele foi de um homem antiético, a atitude dele foi de um homem imoral, a sua moral não é uma moral ilibada, ele tinha problemas morais. E mostra também na sua atitude que ele era um homem orgulhoso, covarde, porque ele não assume a sua responsabilidade e joga a responsabilidade em cima da mulher que estava com ele, do próprio Deus. Joga também responsabilidade em Deus quando diz que era porque Deus tinha feito a mulher e entregue a ele. Então, são essas características que nós vimos aí nesses 3 dias iniciais dessa temporada pastoral a respeito do pecado de Adão no Éden. Tá, daí, oi Rô, Deus te abençoe, minha linda, seja bem-vinda ao nosso devocional, meu amor. Bora lá. De que adianta então nós sabermos de tudo isso, sabemos que ele foi imoral, moral comprometida, ele foi antiético, ele foi covarde, ele não foi nenhum exemplo para nós seguirmos, se nós não soubermos a partir de hoje, então, como é que nós vamos reagir diante das necessidades que a própria vida possa apresentar. E hoje eu quero tratar com vocês de pelo menos 4, 5 ações que nós devemos adotar para que nós não caiamos no mesmo erro, para que nós não caiamos no mesmo mal, vivamos aí o mal de um pecado não assumido, de um erro não assumido. Então, é comum e é necessário que... É comum, na realidade, a expressão, né? Que haja preocupações em assumir erros. Haja preocupações em assumir erros. Até aí não tem mal nenhum. Até aí não tem pecado. Assumir erro é difícil, requer coragem. Então, reconhecer o que está por trás da omissão é o primeiro passo para que nós possamos vencer esse medo. Reconhecer o que está por trás desta omissão. Antes de agir, é preciso discernir o seu motivo interno. É necessário nós entendermos o nosso próprio coração. Porque lembra quando nós pensamos no texto de Jeremias 17:9? O texto diz, olha, o coração
é enganoso mais do que todas as coisas. Então, para que nós não erramos ou erremos com relação a assumir responsabilidades, é necessário reconhecer a nossa própria fraqueza, o nosso próprio coração, que pode querer nos enganar, achar que essa recusa pode nos levar a um bom termo, pode nos levar a um bom caminho. Normalmente, a omissão do erro não é apenas uma mentira externa, por isso há que haver muita atenção e cuidado. Na realidade, ela é uma autoproteção interna. E isso se explica, essa busca dessa autoproteção se explica. Algumas raízes que tornam essa atitude comum são um deles é o medo das consequências. Eu vou omitir o meu erro, eu não vou assumir minha responsabilidade, porque eu tenho medo das consequências. É uma das causas. A outra causa é o orgulho ferido. Pessoas que são orgulhosas não gostam de assumir erros. Por mais que se diga, olha, você errou nisso, ele vai tentar se autoproteger, dizendo que não. Por quê? Porque ele vai ficar com seu orgulho ferido, e isso ele não quer. Por outro lado, uma outra raiz que leva a isso é a cultura da punição, onde nós aprendemos que errar nos leva ao passo da humilhação. Nós seremos humilhados porque nós cometemos o erro. E aí, pode voltar no tema, no item anterior, orgulho ferido, pode contar com isso. Nós não queremos passar por humilhação, não é por causa da nossa interpretação da vida, é porque o nosso orgulho impede que nós nos sintamos humilhados pelo nosso próprio erro. E a quarta raiz é a falta de confiança na graça, porque a Bíblia ensina que aquele que confessa alcança misericórdia, aquele que confessa alcança graça, e isso também é diante das pessoas, isso é também diante de Deus e dos irmãos. A pergunta que é preciso fazer, você, quando formos confrontados com o nosso pecado, com o nosso erro, o que é que eu tenho a perder? O que eu temo? Qual é o meu medo? O que eu vou perder se eu admitir meu erro? Essa pergunta, ela é extremamente importante, porque ao assumir o erro e ao admitir que a minha negativa é porque eu tenho medo da consequência, então eu preciso trabalhar isso em mim, lembrando sempre que aqueles que confessam os seus pecados, confessam os seus erros, assumem a sua responsabilidade. De Deus alcança misericórdia, e do povo também, e das pessoas também. Segundo, é entender que evitar o confronto não vai evitar o dano. Nós precisamos trazer essa experiência para a nossa própria vida. Veja o que aconteceu com o Adão. Ele evitou o confronto, não assumiu responsabilidade, mas o dano causado é vivido até hoje. Nós falamos que nós somos frutos do pecado de Adão, por isso pecadores e necessitados da graça de Deus. Por quê? Porque Adão lá atrás errou e trouxe um dano para todos. Então, é entender que evitar o confronto não vai evitar o dano, e nós precisamos aplicar isso em nós. Sermos justos e honestos conosco mesmo quando confrontados em cima do nosso erro, daquilo que cometemos. A Bíblia mostra que o pecado escondido, ele não permanece neutro. A palavra de Deus na Bíblia diz que no dia do juízo, tudo será colocado às claras. Tudo será mostrado por Jesus naquele dia, daquilo que fomos, daquilo que fizemos e daquilo que pensamos, da forma como agimos. Nada fica escondido.
E Provérbios 28:13, olha que interessante, o que o autor escreve. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Então, entender que nós precisamos, dado o confronto, dado colocar na nossa frente o nosso pecado, o nosso erro, nós temos que então ter um coração humilde para reconhecer o nosso erro e passar por todo o processo, para que ao final nós possamos receber de Deus a glória, a honra de um filho que se submeteu à disciplina. É preciso ter em mente que o erro que cometeu corrói a consciência. Quem comete um erro e não confessa, quem comete um erro e ele é confrontado pelo erro, mas ele não aceita o confronto, quem comete um erro e diante de todas as evidências ele prefere viver em cima do seu coração orgulhoso, dentro da sua própria verdade, dentro daquilo que ele acredita, ele tem uma consciência corroída. E esse corroer é da lembrança. Quem cometeu pecado jamais esquece do pecado que cometeu. E se não é confessado, esse pecado continua em evidência dentro do seu próprio coração. A sua mente não deixa ele em paz. A sua mente está sempre lembrando, a sua consciência está sempre lembrando do mal feito. É preciso ter em mente que o erro, quando ele é omitido, ele distorce os relacionamentos. Quem é que vive bem quando alguém que está junto erra e você cobra o erro? Esse alguém diz para você, olha, não tem nada a ver. Eu não fiz isso. Você cobra o erro e a pessoa diz, eu não sou assim, não é dessa forma. Ou a pessoa diz, eu fiz, mas porque eu fui induzido a fazer. Eu fiz porque o outro fez errado e eu também faço errado. Esse resultado distorce qualquer relacionamento, e seja ele no ambiente da igreja, no ambiente do trabalho, no ambiente da família. Quando o nosso erro confrontado e não assumido, é um erro que vai trazer distorção a todos os nossos relacionamentos. Gera narrativa falsa para se sustentar. É preciso ter em mente que o erro omitido gera narrativas falsas para se sustentar. Quando alguém é acusado de um mal, de um erro, de um pecado, e ele omite o pecado, e ele quer esconder aquilo que fez, o erro que cometeu, é necessário que ele fique inventando histórias para que o erro dele possa parecer que não aconteceu, porque ele não vai assumir que errou. Então, o confronto é necessário, mas na nossa mente precisamos ter certeza de que nós precisamos confessar o nosso erro, o nosso pecado, de forma que nós não precisemos mais se preocupar com narrativas ou com historiazinhas para justificar ou para explicar aquilo que nós fizemos de errado. Eu conheço gente aí que vai ter que, se não se arrepender, vai ter que roer um osso aí grande durante toda a sua existência, explicando o que foi que aconteceu naquele ano de 2025. Eu conheço. Mas se arrepender e aceitar a disciplina, acabou. Não precisa mais se preocupar com narrativas. Nos torna reféns do próprio silêncio. É preciso ter em mente que o erro omitido nos torna reféns do próprio silêncio. Quem cometeu o erro e omite o erro não quer nem pensar em falar sobre aquilo, em que alguém descubra sobre aquilo. O silêncio parece ser o melhor caminho, porque esconde a sua imoralidade, a sua falta de caráter, a sua falta de ética em assumir responsabilidades. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Seja bem-vinda, Tiana. Deus te abençoe. Tiana, para quem está vendo ela aí, ela foi minha aluna lá no CFC, no Tatuapé. Deus te abençoe, seja bem-vinda à nossa pastoral nessa quinta-feira. E nós estamos falando do pecado de Adão no Éden,
quando ele se recusa a assumir a responsabilidade do pecado que cometeu. Seja bem-vinda. Continuemos. Terceiro, separar identidade de comportamento. Nós precisamos estar atentos quando chegar a nossa vez de sermos confrontados. Um dos maiores bloqueios àqueles que precisam reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, quando ele é confrontado por causa da sua atitude errada, um dos maiores bloqueios é achar que se eu admitir o erro, eu serei definido pelo erro. Eu, particularmente, eu tenho uma luta pessoal e eu luto muito para explicar para as pessoas que o nosso passado não nos define. Os erros que nós cometemos não contam a nossa história presente. Quando há o conserto, quando há a mudança, quando há a transformação, quando deixou-se o pecado de lado, quando deixou-se o erro de lado, quando houve um confessar do erro, quando houve uma mudança de vida, não é o erro que nos define. Não é. E admitir que errou não nos torna menor, pelo contrário, nos torna maiores, nos torna melhores. É bem-aventurado aquele que, ao errar, reconhece que houve erro. E eu sei que essa preocupação de confessar o erro, para quem quer que seja, errei contra a família, errei contra a igreja, ou errei no meu trabalho, eu errei com um amigo, não importa. Eu sei que na cultura pela qual nós vivemos, parece que você admitir, as pessoas vão sempre te apontar, e isso é fato, tá bom? Eu vou mudar aqui, não vou dizer que parece não. Tem muita gente que aponta para a pessoa que errou e fica lá a vida inteira apontando o erro que ele cometeu. E isso gera essa consequência de as pessoas não quererem às vezes admitir determinados erros porque estão com medo de serem definidos pelo erro que cometeu. Logo, nós que somos de Deus, nós que somos de Cristo, nós que recebemos esse Jesus como nosso Salvador, nós entendemos que Cristo rompeu essa lógica. Nós não somos definidos pelo pecado que nós admitimos, porque o próprio Cristo usa o apóstolo Paulo para escrever em Romanos 8:1 e diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, baseado nesse ensino do Cristo, nós podemos descansar, porque se eu confessei o meu pecado, se eu me corrigi, se eu declarei que eu estava errado, eu assumi a responsabilidade pelo erro que eu cometi, e daí eu não encontro misericórdia nas pessoas, não é um problema mais meu. Elas responderão diante de Deus, porque o Cristo, que é o Cristo, quem mais importa, ele já restaurou a comunhão, ele já restaurou a nossa fé, já restaurou o nosso coração, porque nenhuma condenação há por aqueles que estão em Cristo. E os que estão em Cristo não deixam de confessar os seus pecados. Os que estão em Cristo não deixam de assumir responsabilidades quando erram e são cobrados pelos seus erros. Logo, você não é um erro, você cometeu um erro. Você não é aquele homem ou aquela mulher que porque em algum momento você foi frágil, você vai ser fragilizado a vida inteira e vai ficar sendo responsabilizado uma vida inteira por um erro que você corrigiu, por um erro que você aceitou. Então, diz aqui, você não é um erro. Você só cometeu um erro. E aquele que confessa, esquece, em Cristo já houve liberdade. Quando a identidade, a nossa identidade, e aí, quando eu falo, a respeito da identidade, é aquilo que nós vemos em nós mesmos. Quando eu olho para mim, eu sei quem é o William. Eu sei quem é. Eu sei quem é o pastor William. Eu sei quem é o marido William. Eu sei quem é o trabalhador William. Eu sei quem era o instrutor de trânsito William. Eu sei qual é a minha identidade. Logo,
quando nós sabemos qual é a nossa identidade, e a nossa identidade está segura em Cristo, o confronto deixa de ser ameaça e passa a ser uma ferramenta de cura. Quando alguém chega então em mim e diz, olha, você errou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E a premissa primeira é, eu sou também um ser humano que estou sujeito ao erro. Então mostra para mim onde eu errei. Olha, William, você errou nisso, 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 nisso. Comprovadamente eu errei. Qual que é então a minha atitude? É usar o confronto como uma ferramenta de cura. Me apresentar para quem eu errei, pedir perdão, mudar de vida, ser transformado, convergir o caminho, né? Mudar o caminho, para que Cristo possa então nos guiar para a cura plena, para a cura total. Quarto, escolher a verdade como ato de fé e não de coragem. Para nós que vivemos a vida e sujeitos ao erro, sujeitos a pecarmos, sujeitos a em algum momento sermos confrontados por alguma coisa errada que fizemos, nós precisamos pensar que escolher a verdade como ato de fé, não de coragem. Ou seja, eu vou confessar como um ato de coragem, aliás, um ato de fé. Não porque eu sou corajoso. Eu vou contar, eu vou dizer, não, eu realmente errei, porque eu sou corajoso e eu vou enfrentar. Não, eu vou reconhecer que eu errei, porque já foi provado que eu errei, mas num ato de fé. Porque é através da fé que eu demonstro a confiança que eu tenho em Deus. E que através de Deus eu vou alcançar misericórdia. Admitir o erro não é, primeiro, um ato de bravura, mas é de confiança em Deus. Salmo 32, no verso 2, está escrito assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o pecado, não atribui a iniquidade. É dessa forma que nós precisamos pensar em agir quando nós formos confrontados por nosso erro. Davi escreve que enquanto calava, os seus ossos envelheciam. E quando falou, encontrou alívio. Sabe o que ele está dizendo? Ele falou, olha, que enquanto calava, seus ossos envelheciam. Ou seja, havia um pecado a ser confessado, havia um erro que ele precisava dizer, olha, eu realmente errei. Porque precisava ter fé para dizer, eu errei. Enquanto ele não tomava atitude, ele ficava calado com o seu próprio erro, havia os confrontos, havia lá as indicações, as pessoas, os profetas, e ele ficava calado. Ele diz que o resultado desse calar era os seus ossos envelhecendo. Mas quando ele falou, que ele confessou o seu pecado, que ele corrigiu a sua atitude, corrigiu o seu caminho, ele encontrou alívio. Falar a verdade é dizer, Deus governa melhor a minha história, Deus governa melhor a minha história do que as minhas próprias estratégias. Deus governa. A atitude de fé é essa, é baseado nesse princípio. Deus é que cuida de mim, Deus cuida de você. Se nós temos fé, cremos nisso, vivemos dessa forma, submissos àquilo que é vontade de Deus, submissos submetendo a nossa vida, o nosso corpo, o nosso viver, para agradar a Deus, então Deus governa melhor. Descansa, pode ir, foi confrontado por causa do seu erro, reconheceu que errou, não fica se escondendo, abre o jogo. Não, eu errei realmente, eu errei. Assuma a disciplina daquilo que você fez. Deus governa melhor as nossas histórias. Mais do que qualquer estratégia que eu ou você possamos trabalhar para permanecer no erro. Tem gente que é estrategista demais. Consegue fazer conchavos, consegue fazer reuniões, consegue se posicionar. E ao final, a estratégia aparentemente deu certo. Mas no final da história, esqueceu-se que quem governa é Deus. E Deus governa melhor
do que qualquer estratégia. Quinto e último, aceitar o confronto como disciplina graciosa. Ou seja, quando alguém, de forma humilde, de forma bíblica, de forma adequada, chega diante de mim e diz, olha, William, você cometeu esse erro. Você fez dessa forma e estava errado. Isso é graça. É graça de Deus que permite que nós sejamos confrontados dentro daquilo que realmente nós erramos, e precisa haver conserto, precisa haver transformação. Nem todo confronto é um ataque. Ah, você está falando isso de mim porque por causa daquilo que aconteceu no passado, então agora você está dando troco. Não, nem todo confronto é um ataque. Às vezes, e na maioria das vezes, quando o confronto ele é mostrado com detalhes, o nosso erro é mostrado com detalhes, é explicado com detalhes, na realidade, esse momento pode ser transformado e deve ser visto como um instrumento de amor de Deus por nós, que nos permite sermos confrontados por causa do nosso erro e gerar redenção e gerar transformação. Provérbios 27:6 está escrito assim: fiel são as feridas feitas por quem ama. Fiel são as feridas feitas por quem ama. Porque não é fácil, não. As duas coisas são difíceis. Ser confrontado por causa do nosso pecado é difícil. Ser confrontado por erros que nós cometemos, seja nos ambientes que nós estivermos, é difícil. Mas, por outro lado, aquele que vai e gera o confronto, aquele que traz a notícia, olha, você errou, essa pessoa precisa ter muita consideração por você, essa pessoa precisa ter muito respeito por você, para mostrar para você com amor que precisa haver mudança. Então em Provérbios, está escrito lá, Provérbios 27, no versículo 6. Fiel são as feridas feitas por quem ama. Em Hebreus 12, 6, já é o próprio Senhor que disciplina a quem Ele ama. Hebreus 12, verso 6, o Senhor disciplina a quem Ele ama. Queridos, a verdade é a seguinte, a gente só cobra a postura de quem a gente tem consideração. A gente só cobra uma mudança de atitude por alguém que a gente tem alguma consideração e por alguém que a gente quer continuar nos relacionando. Se é qualquer um que não tem peso, não tem valor, a expressão é tipo assim, desculpa, mas se dane ele, né? Porque não é uma pessoa que tem importância. Para Deus nós temos importância. E é tão verdade isso que a sua disciplina mostra o seu amor. Então, quando alguém cobra de mim também alguma coisa que eu fiz errado, é a declaração evidente de que eu tenho consideração daquela pessoa, de eu tenho algum respeito daquela pessoa. Mesmo quando o confronto é duro ou imperfeito, perceba, ele revela áreas cegas, ele interrompe ciclos destrutivos, produz maturidade espiritual. Logo, resistir ao confronto é muitas vezes resistir ao próprio cuidado de Deus. Essa frase eu achei ela fantástica. Resistir ao confronto, ou resistir quando alguém apresenta os nossos erros, é muitas vezes resistir ao próprio cuidado de Deus. Para encerrarmos, práticas espirituais para vencer esse erro, essa omissão. Alguns passos que nós precisamos ter no nosso dia a dia, se quisermos viver uma vida melhor e feliz e mais adequada nos ambientes em que nós vivamos. Seja casa, seja família, seja trabalho, seja igreja, seja qualquer ambiente. Primeiro, orar antes de se explicar. Quando alguém trouxer uma demanda, não vai logo se arvorando a responder, porque você pode responder mal por causa do seu coração que é enganoso. Então vai lá no momento com Deus, aplica lá o Salmo 139, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Mostra-me se eu tenho andado por caminhos maus, e o Senhor vai se revelar, e o Senhor vai mostrar, e vai acalmar o nosso coração, e vai permitir que esse confronto traga bons frutos. Confesse a Deus
as suas transgressões. Depois vai lidar com as pessoas envolvidas, 1 João 1,9. Ao conversar com Deus, nomeie, conte para ele com detalhes qual é o erro e as suas justificativas. Aliás, qual é o erro, mas sem justificativas, né? Contando para Deus, eu de fato errei, porque eu sou mau. Eu errei porque eu vacilei. Eu errei porque eu não dei atenção. Eu errei porque eu falei demais. Eu errei porque eu gastei demais. Seja lá o que for. Eu errei porque eu não tive caráter. Eu não errei porque eu fui imoral. Eu errei porque eu não fui confiável. Não importa. Conte ao Senhor sem justificativas. Confissão não é uma defesa jurídica. Não vai ficar se defendendo. Ah, eu errei, mas foi por causa disso, né? A nossa grande demanda do ano passado foi uma outra explicação. Ah, eu errei sim, eu vim fazendo tudo errado, mas eu fiz errado porque lá atrás também já fizeram errado. Então, eu só continuei fazendo errado. Mas tá errado. Mas eu copiei. Não tenho culpa. Aceite as consequências sem negociar a verdade. Práticas espirituais para nós vencermos a nossa omissão em responder pelos nossos malfeitos. Aceite as consequências sem negociar a verdade. E por último, busque ambientes onde a graça, a bondade, o favor imerecido não elimina a responsabilidade. Nós precisamos responder pelo que fazemos. Para encerrar uma síntese pastoral, presta bem atenção no que eu vou te dizer, mas guarda isso no seu coração. O desejo de esconder o erro nasce do medo. A coragem de confessar o nosso erro nasce da graça. E a transformação nasce quando a verdade encontra um coração quebrantado. Você entendeu? Vou ler de novo para você. O desejo de esconder o erro nasce do medo. A coragem de confessá-lo nasce da graça. E a transformação nasce quando a verdade encontra um coração quebrantado. A minha oração nessa noite é para que o nosso coração seja esse coração, quebrantado. Porque uma vez que nós tenhamos a humildade de viver e ter o nosso coração quebrantado, a verdade nascerá em nós, seremos transformados e viveremos vidas cheias de verdade. Da nossa verdade adquirida através da nossa moral, da nossa ética e a verdade de Deus em nós, já que somos filhos desse Deus. Precisamos pedir a Deus que nos dê a coragem de confessá-lo, porque Ele nos dá da sua graça, para que nós possamos confessar os nossos pecados. E que nós não tenhamos desejos de esconder aquilo que está errado e que nos foi colocado para a nossa prova. Não precisamos ter medo. Nós somos filhos de um Deus de amor, de um Deus compassivo, de um Deus cheio de misericórdia. Lembra, lá na segunda-feira, eu contei para vocês a respeito de Davi, quando ele é confrontado pelo sacerdote, pelo profeta, e escolhe, Davi, você vai ser penalizado, escolhe quem que vai te disciplinar, o povo ou Deus? E aí Davi responde, eu prefiro que eu seja disciplinado por Deus, porque em Deus eu encontro misericórdia. E é dessa forma que nós precisamos viver os nossos erros, viver os nossos pecados e viver as nossas mazelas. Ser homens e serem mulheres éticos, morais, não covardes, e assumamos diante de Deus as nossas fragilidades e fraquezas, para que possa haver redenção na nossa vida e haver redenção na nossa própria história. Sim? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por esta pastoral. Foram 4 dias falando do pecado de Adão, da sua omissão em reconhecer que ele errou, da sua fragilidade, da sua falta de ética, da sua falta de moral, da sua covardia.
Nós falamos nesses dias todos a respeito dessa condição. E hoje nós aprendemos que há caminhos que precisamos tomar para que a nossa situação, a nossa vida não se torne com o mesmo resultado ali que o Adão viveu. Deus nos ajuda a sermos homens e mulheres éticos, morais, corajosos, não termos medo de viver a disciplina, medo de viver a consequência daqueles erros que cometamos. Deus nos ajude a sermos homens e mulheres que, quando confrontados, ó Pai, sabendo que o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, e então que nós temamos isso e respondamos da forma que te agrada, da forma que te honre, porque em tudo a nossa vida, a nossa história é para o louvor da tua glória. Então, Deus, nos ajuda nesse espaço e nesses dias. Dá-nos a tua força, que a tua graça revista a nossa mente, revista o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. No mais, oro, Senhor, por esses irmãos que participaram do dessa pastoral de hoje, a Sebastiana, a Tiana, pela alegria da participação. Deus fala ao coração da tua filha, transforma, age poderosamente em o nome do Senhor Jesus. A Rô, que está também aqui, Deus abençoa a tua filha, transforma a sua mente e coração, dá ela a alegria da tua presença. Senhor, a mim que falo contigo, transforma também, te peço, a minha vida, o meu coração, Deus, a minha mente, e que eu possa cada dia mais estar a serviço da tua boa, perfeita e agradável vontade. No mais, dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite na tua presença, guardados por teus anjos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus. Terminamos mais esse desafio dessa pastoral, mas amanhã, às 8 horas da manhã, estarei de novo aqui no Facebook, e agora com o nosso devocional semanal. E amanhã nós vamos responder a uma pergunta sobre os planos de Deus podem ser frustrados? Amanhã nós vamos responder a essa pergunta no devocional às 8 horas da manhã, aqui no Facebook, também do Will. Sim, fiquem com Deus e até amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser, e você sabe, eu creio, Ele quer.